Graça e paz a todos. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todos que são inscritos aqui no canal e que sempre estão aqui, vendo os vídeos, compartilhando e contribuindo para que a mensagem chegue a mais pessoas. Outra coisa que eu queria avisar, pessoal, porque às vezes eu vejo aqui os comentários, as pessoas pedem para eu postar vídeo com mais frequência. Porém, por enquanto, eu não faço só isso aqui, eu faço outras coisas também. Então, por enquanto, eu não tenho tempo de postar vídeo com muita frequência. Mas sempre que eu puder, eu vou estar postando vídeos aqui para vocês. E para quem não sabe, a maioria aqui já sabe, mas como eu sei que sempre tem pessoas novas chegando, tem vídeos meus lá no canal do irmão Eduardo, do canal Yeshua, e no canal Relógio do Criador. Então eu criei uma playlist aqui no meu canal, só com os meus vídeos que estão lá no canal do irmão Eduardo. Depois, se quiser assistir, é só entrar lá na playlist e vão estar lá todos os vídeos que eu fiz lá no canal dele. Então, recapitulando aqui, isso aqui muita gente já sabe, mas vamos começar do início para você acompanhar o raciocínio. Como vocês já sabem, nós temos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fica claro que nós temos corpo, alma e espírito. O corpo, que é a carne, para nada se aproveita, a alma é neutra e o espírito é incorruptível. Então a sua alma, ela é o campo onde você vai plantar as sementes que vão futuramente gerar os frutos da sua vida, da sua realidade. Ou seja, o que você está vivendo hoje é um fruto que você plantou no passado com suas palavras e com seus pensamentos. Isso você já sabe. Só que também você precisa entender que a serpente, que é o inimigo, ela está no seu coração. Porque o que foi o pecado adâmico? Bem dizer, o pecado adâmico, ele deu legalidade para a serpente habitar no coração humano, habitar no coração do homem. É tanto que nesse versículo aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, quando fala aqui que a serpente comerá pó, você tem que lembrar que você é feito de pó. Você veio do pó da terra. Então, bem dizer, a serpente, ela se alimenta dos humanos. A serpente está em seu coração. Ela se alimenta da sua energia. É por isso que você tem que estar vibrando na frequência dos céus. Você tem que estar no verbo. Porque toda vez que você está fora do verbo, toda vez que você está na frequência baixa, que não é dos céus, você está dando legalidade para a serpente se alimentar de você. Então, o seu coração, que é sua alma, ele é o habitat da serpente. Porque a alma é neutra. Então, você planta da carne ou do espírito. Mas nós ficamos o tempo todo pendendo entre carne e espírito. Nós não conseguimos nos manter o tempo todo em espírito. Somos pecadores. É por isso que em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Por que o coração é enganoso? Porque a serpente habita nele. Por isso que é enganoso. E toda vez que você está falando palavras da carne, você está alimentando essa serpente. Você está alimentando o inimigo. Só que se você se mantesse o tempo todo em espírito, ela não poderia habitar em seu coração, em sua alma. Quem é que só andava em espírito? Jesus Cristo. Por isso que ele fazia o que queria aqui dentro. Porque ele é o verbo e ele tem fé, ele acredita e ele só anda em espírito. Por isso que ele andava sobre as águas, por isso que ele multiplicava o alimento, os pães, os peixes, por isso que ele curava as pessoas, porque ele não tinha nenhum resquício de carnalidade, ele nunca estava em carne. Jesus Cristo estava o tempo todo em espírito. É tanto que quando ele estava no deserto e Satanás veio tentar ele, o que ele dizia? Está escrito. Toda vez que o inimigo dava uma investida nele, ele falava: está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava mostrando para eles a realidade verdadeira que está escrita, que é a palavra de Deus. É tanto que aqui em Mateus, Mateus capítulo 4, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Em outras palavras, ele estava dizendo:
Vai-te, Satanás, porque na realidade verdadeira, na qual eu acredito, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas aqui é onde está a questão, porque muitos leem isso aqui, mas só analisam em relação ao que está escrito aqui. Não amplia a visão para outros cenários. Porque aqui, nesse versículo em específico, Satanás queria que Jesus idolatrasse ele. E essa é uma mentira. Porém, o mundo que nós vivemos é um mundo cheio de mentiras. Então existem vários tipos de mentiras que Satanás faz você acreditar para que você não enxergue a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade que é o Verbo, Jesus Cristo. Então, por exemplo, se você recebe um diagnóstico de alguma enfermidade e você acredita, você está acreditando na mentira de Satanás. Simples assim. Por quê? Porque está escrito, lembra que eu falei? Está escrito, na realidade verdadeira está escrito, que Jesus Cristo levou sobre si toda maldição e toda enfermidade. Então, se ele levou sobre si, significa que ela não existe mais na realidade verdadeira. Quando nós estamos doentes, nós estamos vivendo a realidade falsa. Por quê? Porque nós temos a serpente no coração e nós somos incrédulos. Nós não conseguimos crer o suficiente para que essa cura venha instantaneamente. Não conseguimos ter essa fé verdadeira. Só que por mais que nós não tenhamos essa fé para fazer as coisas acontecerem no mesmo instante, nós temos o poder de profetizar, de acreditar na palavra e saber que toda vez que a gente profetiza, é o próprio Cristo que está saindo da nossa boca. Toda vez que a gente fala palavras do Espírito, é o próprio Jesus Cristo que está saindo da nossa boca. Por quê? Porque ele é o Verbo. E toda vez que você fala a palavra da carne, é o próprio Satanás que está saindo da sua boca. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você fala a palavra da carne, quem é que está no seu coração? Satanás. É ele que está lá. Se você falar a palavra do Espírito, você vai expulsar ele. Por que você vai expulsar ele? Vamos voltar cá para o versículo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Entendeu aqui? Por que ele deixou Jesus? Porque Jesus falou a verdade que estava escrita. Só que Jesus, ele tem fé. Ele não precisa esperar um tempo para as coisas acontecerem. E nós não, nós temos que esperar, nós temos que profetizar e esperar essa semente gerar o fruto. Nós temos que profetizar até o ponto de termos fé o suficiente para que essa serpente saia do nosso coração. Eu estou falando de enfermidade, mas isso aqui vale para qualquer cenário da sua vida, qualquer situação. Então, se você recebe um diagnóstico, você está com tal enfermidade, e isso provavelmente causa medo em você. Porque é assim, a pessoa quando ela recebe um diagnóstico, ela fica com medo. Só que esse medo está vindo de quem? De Satanás. É ele contando a mentira em sua mente, em seu coração. Mas é por isso que você precisa profetizar. Na palavra de Deus está escrito que ele levou sobre si toda a enfermidade. Isso significa que você já está curado. Então você precisa profetizar: eu estou curado. Jesus Cristo levou sobre si toda a enfermidade. Eu estou curado. Eu acredito nisso. Acontece que muitos, no decorrer do caminho, como não vê acontecer nada, desistem e aí voltam para a carne. Por não ter paciência, por achar que tudo tem que ser imediato. Ansiedade. Mas não é assim. Se você é incrédulo, você precisa profetizar. E no momento certo, se você se manter firme profetizando, a serpente vai sair do seu coração. Você vai receber sua cura. Você vai alcançar o que você quiser. Isso vale para todas as áreas da sua vida, não só para questão de saúde. Isso aqui é algo repetitivo, mas por que eu repito sempre? Se você assistir meus vídeos, você vai ver que eu falo isso aqui quase sempre. Quase todos os vídeos eu toco nesse assunto. Só que eu estou criando em você um novo padrão mental para você acreditar que a palavra ela tem poder. Porque por mais que você leia e ouça, você não acredita de início. Conscientemente você pode até acreditar. Só que no seu inconsciente, que foi construído desde quando você nasceu, você não acredita. Porque padrões mentais foram construídos em sua mente para você ser incrédulo, para você ser escravo. Essa é a questão. Televisão. Quando você está assistindo televisão, você está recebendo padrões mentais criados exatamente para isso. A informação que você está recebendo ali está criando em você padrões mentais. Aí você vai lá assistir o jornal. Vai haver guerra em tal lugar, crise, fome. Tudo isso aí está criando padrões mentais em você. Quando você vê a mensagem de que está com crise, se você quiser fazer algo, aquilo ali já vai criar em você um medo. Você já vai acreditar que não vai dar certo. Não só TV, tudo que você viveu criou padrões mentais em você. Escola, qualquer coisa. As pessoas que estão ao seu redor, sua família,
seus amigos, tudo isso foi formando em você padrões mentais, colocados em sua alma. Foram palavras, pensamentos que moldaram a sua alma e hoje ela está projetando na sua frente o fruto de tudo isso que foi colocado lá. Só que para você se libertar disso, se você já confessou que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, você já é mais que vencedor, você só precisa agora profetizar. É simples, chega a momentos que parece que não funciona, que não vai dar certo, mas se você acreditar, se você permanecer firme, você vai alcançar. Por que você vai alcançar? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela tem eficácia. E quem está falando isso não sou eu. Está escrito lá, se está escrito é verdade. Porque Ele é a verdade. Então, por conta desses padrões mentais, você não pode acreditar no que você está vendo. Você tem que acreditar no invisível. Você tem que acreditar que a palavra tem poder. Se você acreditar no que você está vendo, você está perdido. Porque andamos por fé e não por vista. Temos que andar por fé e não por vista. Toda vez que você anda pelo que você está vendo, você vai acabar criando aquela mesma realidade futuramente. E aí você vive em um looping que você nunca consegue sair, um padrão de repetições em sua vida que parece inacabável. Só que se você acreditasse no invisível, você ia sair desse deserto muito mais rápido. Você precisa entender que Jesus Cristo, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, ela falando sobre as questões de saúde dela, né? E aí no final da conversa ela falou, se Jesus quiser me curar, né? Só que como é que uma pessoa, um ser, que veio aqui, saiu de onde estava, saiu dos céus, se fez carne, né? Vivenciou a carne, habitou em carne, passou por tudo que passou, crucificação, açoite, pregos nas mãos, pregos nos pés, coroa de espinhos, suava sangue, passou por tudo isso por amor a você. Como é que uma pessoa dessa não quer que você esteja curado? Ele quer que você esteja curado, ele quer que você tenha saúde. A questão é que você é incrédulo. A questão é que você não acredita. A questão é que suas palavras são da carne. Toda vez que alguém pergunta como você está e você fala, eu estou com tal problema de saúde, tal enfermidade. Você está andando em carne. Você está falando palavras da carne, maldição. Por mais que você esteja passando por algo, você precisa profetizar e falar e agir como quem já recebeu a cura, como quem já recebeu a prosperidade, tudo isso. Como quem já tem filhos libertos, filhos servos do Senhor, como quem tem um casamento abençoado, como quem é feliz. Tudo da sua vida. Entenda isso, tudo que você quiser alcançar em sua vida, você precisa profetizar e agir como quem já recebeu. Tudo o que pedirdes em oração, creia que já o recebeu e assim sucederá. Entendeu agora? Porque quando você crê que já recebeu, você está vendo o invisível. Você está quebrando o tempo. É como se você estivesse vendo o futuro. É como se você estivesse olhando de quem está fora do tempo. Então, o que você precisa fazer? Fechar os olhos. Não acreditar no que está vendo. Quando eu estou profetizando, e eu fecho os olhos. Literalmente, fecho os olhos e profetizo. E crio uma imagem em minha mente do que eu quero viver, do que eu quero que aconteça. Você precisa viver mais o que o Pai criou. As pessoas não olham mais a natureza. As pessoas estão muito presas na Matrix. Ficaram no automático. Você não respira mais, você não agradece mais por um vento que bate no rosto, você não pisa mais no chão. Por que você acha que foram criados esses calçados? Isso vai te trazer doença, enfermidade, porque você não tem mais contato com a natureza, você não pisa mais na terra. E você veio de lá, você é pó. Então, o tempo todo eles estão tentando te levar para mais longe do que é o Criador. Tecnologia, celular, mundo virtual, internet, redes sociais, tudo isso aí é um mundo virtual. Então você não pode perder seu tempo aqui, você não pode achar que só isso aqui existe. Você tem que viver o mundo verdadeiro. Porque quanto mais você passar a viver as coisas simples da vida, a viver a natureza, você se torna uma pessoa que é feliz no simples. Você se torna uma pessoa que é feliz com a simplicidade. E quando você passar a realmente ter felicidade com as coisas simples, se agradar com as coisas simples da vida, você alcança tudo o que você quiser. Por isso que a palavra de Deus fala para nós nos tornarmos como criança. Por quê? Porque criança é feliz com qualquer coisa. Ela não tem padrões mentais da Matrix ainda. Os padrões ainda estão sendo formados nela. Mas de início, quando ela nasce, bem dizer, uma folha em branco. Então ela é feliz com qualquer coisa.
Mas aí essa criança ela cresce e vira um adulto. E o que acontece? A Matrix ela impõe padrões para ditar o que você tem que ter para ser feliz. Então muitas vezes a pessoa, por não ter aquilo, se torna uma pessoa infeliz, por não possuir algo material, por não ter uma casa, não ter um carro que todo mundo quer, não ter um celular que todo mundo quer. Só que isso tudo são padrões mentais. Você, na verdade, não precisa daquilo. E aí você se escraviza para poder manter um padrão, para poder manter algo que não é necessário. Você é infeliz por não ter algo que, na verdade, você nunca precisou. Entendeu o que é Matrix? E se você fosse realmente feliz com as coisas simples, verdadeiramente feliz, você ia alcançar tudo isso aí sem esforço. Só que você está o tempo todo na vibração baixa, você está o tempo todo estressado, você está com raiva, ódio, mágoa, e isso te impede de ser feliz. Entendeu o que é Matrix? São padrões mentais fortíssimos, que são formados desde quando você nasceu. E se você não se libertar deles, você vai permanecer escravo para o resto da vida. E isso eu falo relacionado à sua vida aqui na Terra e também à salvação. Porque se você não se tornar como uma criança, você também perde sua salvação, que é o pior cenário. Se fosse só a sua vida aqui na Terra que fosse ser prejudicada, beleza. Mas você também perde a salvação se você não for feliz, se você não se tornar como uma criança. Não importa o que você está passando, você precisa ser feliz. Porque é você quem controla suas emoções. Ou pelo menos deveria ser assim. Não são suas emoções que têm que controlar você. É o contrário, você que controla. É você que decide se você vai ficar com raiva de algo, com ódio, estresse. Tudo isso é você que decide. Mas você, por não saber disso, acaba deixando isso te dominar. Entendeu? Então a mensagem hoje foi essa. Se torne uma criança, profetize palavras do Espírito e expulse do seu coração a serpente, o inimigo. Acredite que o que está escrito é a verdade. Por isso que está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu agora? O que é a verdade? É Cristo, é a verdade. É a palavra de Deus. É o que criou tudo. Então se ele está falando que você é mais do que vencedor, é porque você é. Você só precisa acreditar e profetizar. E você vai colher esse fruto no futuro. Então é isso. Esse foi o vídeo. Peço que se inscrevam no canal, deixem um like. E que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.